Então, a gente estava falando sobre o Marx, né? Sobre o Karl Marx, que quem falou foi a Sofia. Então, o Marx vai dizer isso. O Marx vai trabalhar a ideia de o ser humano, o indivíduo, ele é dotado de uma capacidade de mudar o seu destino, porque o Marx ele é dialético também, ele foi aluno de Hegel. Hegel foi o cara que desenvolveu a dialética. Lembra? Tese, antitese e sintese? Foi o Hegel. E Marx foi aluno de Hegel. Então Marx era dialético também. Só que ele foi além, né? Marx foi além, por isso que ele ficou muito grande. E então Marx vai dizer que a realidade é uma construção do ser humano, né? E o ser humano é uma construção da realidade. Logo, quando eu digo que o indivíduo tem muitos problemas, eu estou dizendo que a sociedade tem muitos problemas. Quando eu digo essa sociedade tem muitos problemas, eu estou dizendo que eu tenho muitos problemas. Porque Marx diz que é a realidade histórico-cultural que constrói o ser humano. E é o ser humano, o indivíduo, quem constrói essa realidade. Mas bem, eu estava falando dessa dicotomia da forma de constituição do ser humano. Porque nós vivemos numa sociedade de classe. O Marx vai dizer, olha, a gente vive numa sociedade de classe. E cada classe, né, tem um jeito próprio de se constituir e de construir os seus indivíduos, portanto, a sociedade. A gente tem uma classe que é quem trabalha, né? Que é quem trabalha, que é quem sustenta, a sociedade. Então, a gente tem um grupo de pessoas que trabalha, são os trabalhadores, que a gente chama de as pessoas pobres, né, que trabalham. Quem vive da sua força de trabalho. Quem é trabalhador é todo aquele que vive, que constrói as suas condições de vida pelo seu trabalho, pela sua força de trabalho. Essa é uma classe social que se constitui dessa forma. A outra classe social, que o Marx vai chamar, é a elite, a burguesia, quem não trabalha, não precisa trabalhar para viver, porque tem os meios de produção. Os meios de produção são as indústrias, são as fábricas, são a grande quantidade de terra. Terra é o maior meio de produção. Então, para Marx, a sociedade está dividida em duas classes. Quem trabalha para viver e quem não precisa trabalhar para viver. Então, a gente tem ricos e pobres. A gente tem burgueses, né, que são os ricos, e o proletariado. A gente tem quem tem a força de trabalho e quem paga pela força de trabalho. Nessa relação, o Marx vai dizer que quem trabalha sempre é explorado, que essa relação sempre vai ser injusta, né, de quem trabalha e quem não trabalha. Então, isso é para a gente entender quem somos nós, aonde é que nós estamos. Então, nunca se viu tanto, nesses tempos agora, as pessoas que trabalham, que são pobres, pensar como rico, né? A gente tem visto muito, né? A gente sofre muito. O indivíduo que trabalha a morrer e defende ideias de quem é da elite. Tu vive do quê? Primeira coisa que eu pergunto, tu vive do quê? Né? Tu vive do quê? Eu vivo do trabalho. Então você é trabalhador, você é explorado, você vende a sua força de trabalho para viver, né? Então te põe no teu lugar, no que a gente chama de pirâmide social. O que é a pirâmide social? Né? É no formato de uma pirâmide mesmo, a gente vai ver mais para frente. E nessa pirâmide a gente tem quem está na base e quem está no topo. Quem está na base somos nós que trabalhamos, que sustentamos essa sociedade, né? Quem produz as coisas de fato, quem produz a comida, quem produz... Então, quem produz, trabalha. E quem trabalha não é rico. Ah, professor, mas eu trabalho e ganho 5 mil por mês, eu ganho 10 mil por mês.
mesmo assim você é trabalhador. Não, professor, mas eu ganho 50 mil por mês. Como é que você ganha esses 50 mil? Trabalhando. Então você é trabalhador. Só existe, ou você tem a força de trabalho, ou você tem os meios de produção. Você não tem os meios de produção? Não, então você é trabalhador. Te põe no teu lugar na pirâmide social. Veja onde é que você se encaixa. Porque senão você é um trabalhador e porque tem um carro, e porque tem uma casa, e porque ganha 10 mil, e porque viaja, você pensa que é rico, mas você não é. Você está em uma classe social que sustenta, você está na base da pirâmide. É claro que você não é um trabalhador miserável, porque tem quem trabalhe e é miserável. E tem quem não trabalha, que nem tem o trabalho, e que nem tem o que comer, né? É claro. Mas uma pessoa que trabalha, que ganha 10 mil, é trabalhador. Que ganha 20 mil, é trabalhador. Então, a gente ouve muito, né? Tem até alguém que tem uma lojinha na Rua do Campo ali e pensa como se fosse, né, o grande... Te coloca no teu lugar, menina. Tu é trabalhadora. Fica aí pensando como rico, tu não é rica. Tive que dizer, tu não é rica porque tem uma lojinha ali. Precisa trabalhar, feita uma condenada para viver. Tu é trabalhadora, né? Então, dá vontade da gente dizer assim, te enxerga na pirâmide social. Veja na pirâmide social onde é que você está, para entender um pouco quem é, né? Quem somos nós. Nesse discurso político que a gente tem visto coisas horríveis, horríveis. As pessoas mais ignorantes se posicionando sobre questões que não têm fundamento nenhum. E uma grande questão que a gente tem visto, que é ligada a essa questão de quem é pobre, de quem é rico, só para a gente passar para o outro e avançar, mas eu preciso dizer isso agora, que é essa questão de quem é de direita, quem é de esquerda, não é? As pessoas nem sabem. O menino do ensino médio, outro dia, veio me dizer, professor, você não tem condição de falar de política. Eu tenho, porque a minha família é uma família de político. Meu pai já foi vereador e tal, né? Dá vontade de você dar 3 tapas e dizer, criança vai estudar. Mas bem, e ele defende negócio de direita, negócio de esquerda, enfim. Mas só para a gente entender que a Revolução Francesa, sabe a Revolução Francesa, ele nem sabe o que é a Revolução Francesa e fica falando de direita e de esquerda. A Revolução Francesa foi um movimento, né, dos burgueses, dos ricos na França, querendo tomar o poder, né, querendo participar do poder, querendo democratizar o poder que estava há muitos anos na mão da monarquia, ou seja, dos reis. Então já era a hora desse povo que estava enriquecendo assumir, participar do poder também. Então acontece a Revolução Francesa, foi na França, claro, e depois se estendeu para outros países da Europa. Mas bem, aí o que acontece? Na Revolução Francesa, quando há todo esse movimento, aí com a questão do iluminismo, né, de construção do conhecimento científico, do renascimento, onde vai renascer as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles. É um movimento danado que acontece na Europa, especificamente na França. Bem, aí em Paris, onde é o berço ali da Revolução Francesa, acontecia as grandes assembleias. O povo reunia para discutir os rumos da Revolução. Nesse movimento, os trabalhadores, né, os pobres, também vêm participar, porque o lema era igualdade, fraternidade e... esqueci o outro. São 3 lemas da Revolução Francesa. Mas bem, tem a igualdade. Então, tinha que aceitar o povo pobre também participar. Mas os ricos, não querendo se misturar com os pobres, o que acontece? Naqueles grandes salões onde eles reuniam, aí fazia assim. Quem é muito rico, senta daquele lado, do lado direito, viu? Para não se misturar. Quem é muito pobre, senta ali do lado esquerdo, para não se misturar, na gentalha, né?
Quem é rico, mas não é tanto, senta mais aqui para o centro. Quem é pobre, mas não é muito pobre, é só pobre, senta aqui mais para o centro. Então era assim, de um lado estavam os ricos, que sentavam do lado direito, e do outro lado estavam os pobres, que sentavam do lado esquerdo. E aí ia quem era menos rico, quem era menos pobre, ia se juntando no centro, né? Então isso surge a ideia de direita, de esquerda e de centro. Então, as pessoas nem sabem como é que nasce essa ideia de esquerda e de direita. Quem está na esquerda? Né? O trabalhador. Esses trabalhadores que sentavam aqui na esquerda, eles brigavam com os ricões que estavam na direita. Então, quando um indivíduo que é pobre defende ideias de direita, ele está defendendo a ideia de quem é rico para explorar ele. Porque os pobres vinham dizendo, olha, você não pode assumir o governo sozinho, porque nós vamos ser explorados, vocês nos exploram nas suas fábricas, nas suas indústrias, nós também temos que participar do poder e tal. Então, era essa briga de ideias, de poderes, entre ricos e pobres. Então, de direita e de esquerda. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que trabalha defendendo quem é rico, ele tá tipo assim, ó, pode me meter, ataca mesmo, eu quero é ser explorado, porque não sabe de onde é que vem. Nem sabe que houve Revolução Francesa, nem sabe os ideários da Revolução Francesa, né? Aí a gente vê um monte de gente que trabalha a morrer defendendo o negócio de direita, né? Mandando descer o cacete nele. Estão entendendo? Então, Marx vai chamar a atenção e dizer que essa relação de disputa de poder na sociedade, ela constrói o indivíduo, certo? Só para a gente avançar. O que vocês acham aí? Alguma coisa? Agora você já sabe, né? Que foi na Revolução Francesa. Por acaso, senta ali daquele lado, senta ali. E aí ficou isso. Vamos lá. Para a próxima pessoa, desculpa, o Marx sempre tem muita coisa para falar. Bom, dos trabalhos que eu recebi, já venceu aqui, todos que eu tinha. Agora alguém pode se candidatar. Acho que, deixa eu ver aqui, alguém está falando comigo no Zap que mandou. Milena disse que mandou. Não, professor, estava errado. Eu tô consertando aqui. Tinha uma teoria que estava errada. Eu botei, era Angel, Friedrich Angel, amigo de Karl Marx, só que era Angel. Tá. Eu tô consertando aqui. Viu? Aí eu vou lá pagar e enviar de novo, tá? Ainda hoje. Certinho. O Arthur Navegante. O Arthur Navegante tá aí? Oi, Arthur. Arthur foi pro banheiro. Rapaz, todo mundo vai fazer uma vaquinha para comprar um microfone para a próxima aula. Então vamos para o Atos. Atos também me mandou aqui, né? Vamos fazer a vaquinha com os pais, com os amigos, um churrasco, um bingo para comprar. Atos, pode falar aqui para nós sobre o existencialismo do Jean Paul Sartre. O que você entendeu do existencialismo? O que ele diz sobre o homem? Peraí, professor, vou abrir aqui a minha atividade. Minha atividade eu coloquei um pouco resumidão, muito resumido, sabe? Então eu fiz aquele modelo, aí eu coloquei só uns tópicos. Certo. Aí no tópico sobre o existencialismo, que eu achei, de todos, eu achei esse aqui o mais interessante. Não sei por quê. Comecei a ler, achei bem diferente. Aí eu coloquei o conceito aqui, né?
do existencialismo, que é um pensamento separativista da percepção e da imaginação. Aí logo ele coloca que a existência precede da essência, pensamento desenvolvido em um ser e o nada. Essa é a questão entre o ser e o nada. Ele diz em uma frase que é assim: todo existente nasce sem razão, prolonga-se por fraqueza e morre por encontro imprevisto. É tipo que o homem, quando ele nasce, ele não é nada. A partir do tempo que ele vai se tornar alguém pelo fato da razão. É basicamente isso. Aí eu coloquei aqui, o que é o homem para Sartre, né? Ele diz que é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o seu mundo ao seu redor. Aí a consciência humana não tem uma essência definida, não tem um criador que tenha dado finalidade à própria a priori para a sua vida. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. É só para enfatizar o que eu disse lá sobre o nada. Ele ser um nada e com o tempo ele vai ser alguém pelo fato da razão. Aí eu coloquei uma frase aqui que eu achei, tipo, um textinho assim, tipo, que eu achei muito interessante num artigo que eu estava lendo. Que é assim, dele. O que resta ao homem? Sua liberdade, consequência básica dessa constatação. A única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define a cada momento que ele é. Em outras palavras, o homem constrói os significados de sua vida, seus objetivos, metas, valores, da sua visão de mundo e seu sentido. O homem é o único responsável por seus atos e escolhas, criador de sua existência autêntica. Vivemos presos numa teia de significados que nós mesmos criamos diante de um mundo que sozinho nada significa. Não há nenhuma ética pronta anterior a nós mesmos para nos guiar. Não há tábuas de apoio ou pretextos. Por isso, no homem, a existência precede a essência. E é isso, professor. Muito obrigado. Certinho. Muito bem, você pegou a essência do pensamento sartriano, do existencialismo. Bem, o Sartre, ele vai muito nessa linha do comportamento, né, da psicologia, onde o indivíduo vai pensar sobre a sua existência. E ele vai dizer que a existência, que a nossa existência é uma construção, né? Que ele vai tratar da questão da liberdade, né? Então ele vai dizer que o ser humano é livre por natureza e estamos condenados a ser livre, porque a liberdade que nós temos, ela pode nos tornar o que nós queremos ser, né? Então, pelo fato de sermos livres, a gente pode se tornar o que nós queremos. E nem sempre, né, as pessoas conseguem trabalhar com essa liberdade. E aí o Sartre vai dizer que a gente não nasce pronto, a gente não nasce. Ele vai dizer exatamente essa frase: a existência precede a essência. Ou seja, primeiro a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente não tem uma essência. A gente não nasce homem, a gente não nasce mulher, a gente não nasce nada. A gente nasce. E é o processo de desenvolvimento cultural, né, social, as decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida, pelo elemento da liberdade, é que vai nos fazendo ser quem nós somos. Então Sócrates, ou melhor, Sartre vai trabalhar a liberdade, né, como uma dimensão fundamental do ser humano. Só, claro, que ele vai dizer que essa liberdade, ela tem circunstâncias. Nem sempre a nossa liberdade pode ser exercida da forma que queremos. Então, eu sou um sujeito livre, eu posso ir para onde eu quiser? Não necessariamente. Então, ela disse que há circunstâncias históricas que limita essa liberdade, mas que nós temos esse livre-arbítrio de tomar as decisões da nossa vida. Sim, é claro que a gente vai barrar em limites que não vai nos possibilitar. E por isso a gente vai ter angústia. Então Sócrates,
o Sartre vai dizer que nós somos sujeitos de angústia. E que a angústia, para Sartre, ela é fundamental no ser humano, porque é no momento de angústia que nós pensamos sobre a nossa existência, sobre quem somos ou sobre o ser humano que nós queremos ser. Então, é claro que se a gente chega num nível profundo de angústia, isso pode nos prejudicar. Mas a angústia que ele está se referindo aqui é exatamente esse momento de crise sobre a nossa existência que todos nós temos. Não tem hora que a gente tem vontade de mandar todo mundo ir pro diabo que o carregue e não tá nem aí, enfim, e tocar a vida do jeito que quiser e tal. Então, nesse momento a gente está em crise, mas é nesse momento que a gente, peraí, eu não posso porque sou assim, eu vivo assim e tal. Então, essa crise de existência, essa angústia, ela faz a gente se definir melhor, né, sobre o ser humano que eu sou, sobre o ser humano que eu quero ser. Porque a gente não nasceu pronto. Nós não nascemos nem humano, né? A gente nem nasce humano, a gente nasce com todas as predisposições genéticas, culturais, sociais para se tornar humano. Mas é uma construção histórica, a partir da liberdade que a gente tem e das escolhas que a gente vai fazendo. Ok, gente? Muito bem, Atos. Então era isso, a atividade era essa, né? A gente fazer esse comentário, esse debate aí, nesse primeiro momento. Quem não fez a atividade poderá fazer, agora já sabe como é, né? Então, essa atividade, muita gente já mandou agora, creio que não falta mais tanta. Certinho? Tem alguma pergunta aí sobre isso? Vamos então trabalhar um pouco mais. Agora eu vou fazer a introdução de um texto que é um aprofundamento sobre essa questão, né, do ser humano. Esse texto a gente vai fazer a introdução e aí nós vamos direcionar vocês depois para a leitura e para organizar uma apresentação para a nossa próxima aula, né? Para a nossa próxima aula. Então, professor, diga. Como é que vai ser dividido esses grupos? Eu vou já explicar. Mas pode ser por proximidade, por panelinha, vai ser em dupla. Eu costumo fazer isso com docinho, com negócio, né, na sala, mas a gente não está presencial, nem dá para fazer. Então, esse texto está aí, né? É um texto um pouco longo, mas você não vai ler ele todo agora, né? Eu vou fazer uma introdução dele e depois vamos dividir os tópicos que cada dupla vai ficar. E aí, cada dupla vai se organizar para pegar o tópico que ficar para você e vai fazer uma apresentação num PowerPoint, alguma forma de socializar aqui na próxima aula. Aí a gente vai comentando o texto a partir do que vocês trouxerem. Você vai colocar o texto no Classroom, vai? Vou. Não sei se eu já coloquei ele, mas se não, eu vou colocar na hora que terminar a aula, porque vocês já vão começar a ler agora, né? E, bem, então, se chama Fenomenologia Humana. Quer dizer, a questão humana analisada na perspectiva como fenômeno. O ser humano é um fenômeno. O que é um fenômeno? É algo que está em processo, né, de modificação, de transformação, é algo, né, que impacta. Então, fenomenologia humana é estudar o fenômeno do ser humano. Só que muita coisa a gente já viu. Então, vai ajudar bastante aqui para a gente
para a gente entender o que está proposto, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só bem aqui nas minhas anotações. Vocês lembram daquele... nós trabalhamos bem na primeira aula a questão antropológica, o que somos. Aí tem lá, homem material, homem... Quem não assistiu a primeira aula, que foi presencial, eu pedi para dar uma lidinha nos slides. Então, esse texto é um aprofundamento de tudo que a gente tem visto até aqui, certo? Se chama Fenomenologia Humana. Então, é isso. A gente vai fazer uma leitura aqui das 2 primeiras páginas e depois a gente vai organizar para o estudo em dupla, né? Para que cada dupla consiga se organizar. Certinho? O que é o homem? É o ponto de partida da antropologia filosófica. Antropologia é a ciência que estuda o ser humano no aspecto da sua formação cultural. É interessante que se comece considerando que a antropologia filosófica é a disciplina que, por natureza, assume-se prioritariamente com a pergunta: o que é o homem? A gente tem feito essa pergunta desde o começo da aula, né? Hoje é o nosso 4º encontro, a gente está sempre se perguntando. Porque esta é precisamente a questão que traduz ou que explica o objeto ou telos, né, principal de sua pesquisa. Ou seja, a antropologia estuda o homem, se perguntando o que é o homem, considerando o homem aí, né, como um sujeito, né, único, mas que tem a mulher, que tem os vários gêneros que a gente vai ver depois. Convém advertir, todavia, que a preocupação demarcada na pergunta reflete muito mais a complexidade desse objeto, isto é, o próprio homem, do que perspectiva de desvelamento ou definição do mesmo. Ora, é muito ruim as disciplinas que estudam o próprio homem, né? É por isso que ela é questionada, porque é o homem, né, é o ser humano estudando o próprio ser humano. É muito tranquilo o ser humano estudar os elementos da natureza. É muito tranquilo o ser humano estudar as matérias, a madeira, né, os números, as construções, a administração, as empresas e tal. As coisas concretas é muito tranquilo, que o homem está fazendo uma análise de fora dele. Agora, as ciências humanas que propõem que o próprio homem estude a sua própria existência, estude sobre si mesmo, aí é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado. As ciências humanas e sociais sofrem muita crítica por isso. Bem, o professor Edvino Rabuski, na sua obra Antropologia Filosófica, precisamente na introdução, ele apresenta algumas célebres expressões sintéticas sobre o homem. Por exemplo, alguém pode nos ajudar na leitura? Alguém que gosta de ler? Eu leio. Vá. Pode ir? Essa parte aí? Sim. Houve, por exemplo, quem ressaltasse efetivamente professor, está na tela, efetivamente num Contexto. contexto histórico específico. A relevância do homem, tal como o italiano Giordano Bruno, ao afirmar: o homem se situa no limite entre eternidade e tempo, participando de ambos. Esta ideia de dupla cidadania, embora com outra conotação, reaparece em Kant, ao considerar o homem como fenômeno neomênico. Para Blaise Pascal, o homem é a implicação da dignidade do limite de si próprio, ao dizer que o pensamento é, porquanto, a nossa suprema dignidade. O homem
transcende infinitamente o homem. Para outros, entretanto, o homem circunscreve fundamentalmente sua própria realidade. Para que é o que Karl Marx quer dizer quando assegura que o homem não passa de um conjunto de relações sociais. Traduzir o homem fora da teia de relações seria desenraizá-lo de sua realidade para conduzi-lo para além de sua própria humanidade. Certo, tá paradinho. Então aqui a gente tem alguns pensadores, por exemplo, Giordano Bruno, o homem se situa no limite entre eternidade e tempo, participando das ambas, né? É uma ideia que dá dupla cidadania aí para o homem. O homem vive num tempo só, em um determinado tempo, mas tem essa ideia de eternidade. Aí tem Kant, que vai dizer que considera o homem como algo que é fenomênico e noumênico. O que é fenomênico? Que é um fenômeno. E noumênico é que não é fenômeno, né? Então, por quê? Kant vai dizer que o homem, quando ele desenvolve a sua forma de pensar, racional, intelectual, apurada, ele é um fenômeno. Quando não, ele pode não ser entendido como um fenômeno, que é o que a gente chama de noumênico. Aí vem o Blaise Pascal. Blaise Pascal é fantástico, ele vai dizer que o ser humano é algo grandioso, poderoso, magnífico. Ao mesmo tempo, ele diz que o homem é a escória do universo. Vai depender de como ele age, né? E depois a gente tem aqui o Karl Marx, que é aquilo que eu acabei de falar, que o ser humano né? Que o homem não passa de um conjunto de relações sociais. Isso. Então a gente não pode ver o homem, o ser humano, desconectado dessa teia social. Ele vai dizer. Ok? Continua. Pode continuar. Observe que justamente a aura, por assim dizer, da antropologia filosófica, advém deste paradoxo, fascínio e desafio sintetizados no próprio homem. Aliás, neste tempo específico e apropriado da antropologia, ele é simultaneamente sujeito e objeto de estudo. Portanto, a responsabilidade e o encanto dessa disciplina consistem... Eu não estou enxergando. Consistem literalmente em instigar, compreender, descrever o homem à luz da filosofia. Notemos a propósito a seguinte afirmação de Rousseau. Rousseau, certo. O que disse Rousseau? O mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos humanos parece-me ser o do homem, e a ouso afirmar que a simples inscrição Templo de Delfos continha um preceito mais importante e mais difícil que todos os grossos livros dos moralistas. Né? Então, o homem é complicado, esse negócio de homem, né? E de ser humano, na verdade. Vamos um pouco mais. De fato, o homem é a realidade mais profunda e mais complexa que se conhece no mundo natural. Pico della Mirandola. Pico della Mirandola. Afirma ter lido que o antigo escritor árabe Abdallah, ao ser questionado sobre o que considerava mais admirável neste mundo, respondeu imediatamente: o homem. Pico completa afirmando que o homem, na verdade, é reconhecido e consagrado com plenitude de direitos por ser efetivamente um portentoso milagre. O homem que somos parece, pois, fascinantes, mas ao mesmo tempo, nas palavras do filósofo Jaspers, a mais enigmática dentre as coisas. Certo, olha aí. O homem que somos parece fascinante. Então, o homem é fantástico. O ser humano é extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, é enigmático dentro das coisas. Nunca vai se conhecer na sua totalidade. Muito menos conhecer o outro na sua totalidade. Esse texto é muito bom, muito bom. Continua. No século XX, uma gama de... Desculpa. Continuar? Pode ser, se outra pessoa não se
Candidata, pode ser. Vai lá. No século XX, uma gama de conhecimentos lançou certamente mais luz sobre o ser humano no universo, insuficientes, inclusive, porque compartimentados ou fracionados para abarcar a complexidade do homem. Observe com efeito que o pensador francês Edgar Morin ressalta nas seguintes palavras. Abaixa aí um pouquinho. Aí. Os progressos concomitantes da cosmologia, das ciências da Terra, da ecologia, da biologia, da pré-história nos anos 60 e 70, modificaram as ideias sobre o universo. A Terra, a vida, é sobre o próprio homem, mas estas contribuições permanecem ainda desunidas. O humano continua esquartejado, partindo com pedaços de um quebra-cabeça a qual falta uma peça. E numa crítica aberta às ilhas como é que professor, minha vista tá? Departamentais, logo fragmentárias das ciências sobre o homem, continua Morin. Um pouquinho para baixo, professor. Aqui se apresenta um problema epistemológico. É impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, mas a matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como o pensador redutor que restringe a unidade humana ao substrato puramente bioatômico. Paradoxalmente, assiste-se o agravamento da ignorância de todo, enquanto avança o conhecimento das partes. O que o Edgar Morin está nos dizendo, né? Destarte, você percebe que, quer dizer, de certo, você percebe que a marca primordial do homem é exatamente a complexidade em função das multidimensionalidades, que é uma condição sine qua non para um sério enfoque antropológico. Tá, o que Edgar Morin está dizendo? Está criticando que a gente nunca vai conseguir, nós nunca vamos conseguir fazer compreender o homem na sua totalidade, porque o que foi que as ciências fizeram? Se compartimentalizaram. Tem uma ciência que estuda os aspectos físicos, tem uma ciência que estuda os aspectos do comportamento, tem uma ciência que estuda os aspectos da história, tem uma ciência que estuda os aspectos do comportamento, tem uma ciência que estuda os aspectos da história. Então, ele disse que o ser humano precisa ser entendido na sua totalidade, mas que, ao mesmo tempo, o ser humano ainda não dá conta de fazer isso. Por isso é preciso juntar os pedaços, né, das ciências, o que cada ciência está propondo, e para entender, né, para entender o ser humano. Então, nessa perspectiva, Edgar Morin está dizendo que nós não vamos ter capacidade de nos compreender na nossa totalidade, porque há uma compartimentalização, né, uma multidimensionalidade, várias dimensões da pessoa humana, e que precisa ser compreendida minimamente para a gente ter essa compreensão do todo. Por isso, a gente tem aí a premissa fundamental: o homem como um ser multidimensional. Então, o Edgar Morin vai dizer que o homem é um ser multidimensional, que tem muitas dimensões. Por exemplo, eu estudo o ser humano a partir dos aspectos sociais e político-culturais, né? Outra ciência vai estudar o homem no aspecto histórico, outra vai estudar o ser humano no aspecto do desenvolvimento físico, e assim cada ciência vai estudando vários aspectos do ser humano. Aí o ser humano é um ser, né, multidimensional. Vamos entender um pouquinho sobre o que é esse multidimensionamento do ser humano. Aí eu vou encaminhar vocês para a atividade. Ok? Se alguém quiser dar um descanso para a colega e ler para nós, pode ficar à vontade.
Quem gostaria? Eu posso ler. Vamos. O homem não pode ser visto perspectivamente de um ou outro ângulo, exatamente porque nenhum ângulo ou parte exprime a totalidade do homem. Com efeito, o homem apresenta dimensão somática, psíquica, racional, individual, social, econômica, política, sapiencial, erótica, estética, técnica, informacional, ética e etc. Ora, estas faces são interconexas e não excludentes. Tá vendo aquilo que eu estava falando? Que a gente é tudo isso, não é cada isso separado, né? Mas ninguém dá conta de entender tudo ao mesmo tempo. Então a ciência, uma ciência estuda isso, uma ciência estuda isso. E aí, como eu não domino todas as ciências, como homem, então eu nunca vou me entender o ser humano na totalidade. Pode continuar, Gatinha. É claro que se pode privilegiar ou sublinhar qualquer um destes aspectos numa determinada análise, desde que se evite o reducionismo antropológico. A especialidade deixa de ser legítima à medida que pretende um teor de totalidade. Ressalta-se que cada dimensão exprime não uma fração, mas o homem global. Nesse sentido, vejamos o que o antropólogo Arduini afirma. A dimensão impregna a globalidade do existir humano e, consequentemente, do seu agir. É o homem todo e não só uma parte, que é pensante, efetivo, temporalizado, dialogal, criador, sexual, imanente e transcendente. Uma dimensão não contém a totalidade do ser humano, mas marca-lhe a totalidade do ser. Exatamente. É aquilo que eu já falei agora há pouco. Qualquer dúvida pode chamar. Vamos lá. Para continuar? Pode. Deste modo, se vê claramente que, a partir desse princípio, se for possível captar o homem, claro, como observa Cassirer, nunca será nos moldes das coisas físicas, pois estas podem ser compreendidas em suas propriedades objetivas. Mas o homem só pode ser descrito em termos de natureza, então isso só será possível em termos dialógicos. Isso quer dizer que o tema do homem é, por natureza, interdisciplinar e que, portanto, a antropologia sintoniza-se interruptamente com as várias disciplinas: biologia, genética, filosofia, psicologia, sociologia, economia, política, teologia, entre outras, que abordam ou tomam o homem como objeto de estudo sobre algum aspecto interessante. Tá vendo? Então, todas essas ciências, cada uma vai abordar o ser humano a partir de um aspecto que considera interessante, que considera o seu foco. Sociologia, o homem na sociedade. Psicologia, comportamento do homem. Antropologia, o aspecto cultural. E assim por diante, né? Então, é isso que a gente está tentando dizer para vocês. Você pode continuar, se outra pessoa não... Pode? Posso. Aliás, um oportuno contraponto desta misericórdia. Que palavra grande! Desta multidimensionalidade humana configura-se na denúncia de Marcuse sobre a razão unidimensional pela qual geralmente se orienta a moderna sociedade industrial e seu consequente atrofiamento do homem, nas palavras do pensador alemão. O que ele diz? Essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas. As aptidões intelectuais e materiais da sociedade contemporânea são incomensuravelmente maiores do que nunca dantes, o que significa que o alcance da dominação da sociedade sobre o indivíduo é incomensuravelmente maior do que nunca dantes. A nossa sociedade se distingue por conquistar as forças sociais centrífugas mais pela tecnologia do que pelo terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente. Quanto mais racional, produtiva, técnica e total se torna a administração regressiva da sociedade. Da sociedade, tanto mais imagináveis se tornam os meios pelos quais os indivíduos administrados poderão romper sua servidão e conquistar sua própria libertação. Então, Herbert Marcuse
está ajudando a gente a entender melhor, né, essa questão da multidimensionalidade da compreensão do ser humano. Vamos um pouquinho mais. Antropologia filosófica, neste sentido, assume uma perspectiva de que, embora se considere os aperfeiçoamentos especializados sobre o homem, este só pode ser compreendido em uma abordagem integrativa. Inclusive, não estou enxergando direito. Agora estou. Inclusive, quando tomado por algum ramo da antropologia, biológica, linguística, social, política, cultural, teológica, etc. Certo. O que ele está nos dizendo aqui, né? Que tudo bem, vamos estudar o ser humano a partir das partes, das multidimensões, mas precisa ser em uma abordagem integrativa. Vocês reparam que eu estou falando do ser humano, né? Mas eu não estou falando do ser humano só numa perspectiva cultural e social, que é o caso da disciplina, né? Social. Mas eu trago elementos da história, da psicologia, da política, da ética. Então, a gente tem que minimamente, né, quando estuda, conhecer o ser humano em uma abordagem integrativa. Principalmente quando a gente está falando da antropologia, que é o nosso caso aqui, que é a ciência que estuda o indivíduo. Por isso que eu já disse a vocês que essa disciplina, indivíduo, política e sociedade, ela se vale de várias ciências. Primeiro, ela se vale da antropologia para a gente conhecer um pouco sobre o indivíduo como ser humano. Depois, da sociologia, para entender um pouco das relações sociais. Da filosofia, a partir dos elementos aí da ciência política, ou filosofia política, que é um, entendeu? Então, é um pouco isso. Na antropologia, tem antropologia biológica, linguística, social, política, cultural e teológica, que aí a gente precisa, ao mesmo tempo, estar dando conta de fazer todas essas dimensões. Ok? Um pouco mais. Para a gente ir finalizando essa parte. Perceba, então, nesse sentido, cara estudante, que a própria antropologia deve, portanto, precaver-se, como já observamos, dos estudos fragmentários ou reducionistas, como ressalva, não é esse professor? Laplatine. Laplatine é um escritor, é um antropólogo. Depois eu vou trabalhar a parte específica da antropologia, vou apresentar eles para vocês. Laplatine. Tá ok, professor, obrigada. Só pode ser considerado como antropológica uma abordagem integrativa que objetiva levar em consideração as múltiplas dimensões do ser humano em sociedade. Uma das maiores vocações de nossa abordagem antropológica consiste em não parcelar o homem. Exato. Não parcelar o homem. De igual modo, Jasper observa que o homem foi definido como ser de palavra e pensamento, que estabelece legislação à cidade, que fabrica e trabalha com utensílios, e que assegura comunitariamente uma subsistência como... Meu Deus, esse nome aqui. Homem laborans, homem... É isso aí. Substância que compõe o homem. Porque essas definições ratificam a firma Jaspers. Acho que é assim que fala o nome desse homem. Vamos fechando. É que na perspectiva antropológica, a imutabilidade é inconcebível. Ao contrário, a essência do homem é a mutação. O homem não pode permanecer como é. Contrariamente aos animais, ele não é um ser que se repete de geração para geração. Entende aquilo que eu estava falando? Aqui vai fazer sentido. A essência do homem é mutação. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. O homem é assim, nasceu assim, vai se modificando. O homem não pode permanecer como é. Contrariamente aos animais, ele não é um ser que se repete de geração para geração. Prova disso é que nós somos totalmente diferentes do que eram nossos pais. Os nossos filhos serão diferentes. Por isso que a gente não pode querer, né? Os nossos pais não podem querer que a gente faça as mesmas coisas que eles faziam. Nem nós querer que os nossos filhos se comportem do jeito que nós nos comportávamos. Porque é outro sujeito, em outro tempo, em outro espaço, né? Mas isso a gente vai entendendo aos poucos. Finaliza aí para a gente poder explicar e caminhar, por favor, Gatinho.
Exatamente nessa perspectiva de pluridimensionalidade, portanto, na encruzilhada de interdisciplinaridade que se pode abordar e, por conseguinte, compreender, ainda que limitadamente, aspectos do fenômeno humano. Exatamente. Nessa perspectiva, a pluridimensionalidade, né? Portanto, tem uma encruzilhada aí da interdisciplinaridade. Várias disciplinas que se pode abordar. Portanto, né? Compreender, ainda que limitadamente, aspectos do fenômeno humano. Então, nesse sentido, já que está dividido dessa forma, essa multipluralidade, multipluridimensionalidade, então, já que está assim, cabe-nos estudar, compreender, ainda que com limites, alguns aspectos, alguns fenômenos do ser humano. Aí aqui a gente tem traços da fenomenologia humana. Aí vem aqui os traços. Aqui vem os traços. Aqui é onde eu vou dividir com vocês qual é o traço, qual é o aspecto que cada um de vocês vai tratar, né, na nossa próxima aula. Então, aqui já está dizendo que nós vamos acabar. São 2 horas que a gente fica, né? As outras para lá. Então já deu 2 horas que nós estamos aqui, mas a gente precisa encaminhar a atividade. Então eu vou fechar novamente, aí a gente volta 5 minutinhos só para eu explicar a atividade, organizar as duplas e tal, ok? Acho que não passa de 5 minutos essa organização. Então a gente sai e já corre lá, entra de novo, e aí eu já libero vocês, tá bom? Vamos lá?